Estruturas e dinâmicas em organizações e processos de tomada de decisão. Esse é um tema importante para pensar nos movimentos sociais, grupos, qualquer agrupamento de pessoas que toma decisões. Vamos então pensar primeiramente em movimentos sociais. Movimentos sociais locais, de bairro ou estaduais, nacionais, né? Vamos pensar também aqueles movimentos sociais que tem como uma de suas estruturas, né, uma de suas propostas, a relação horizontal entre as pessoas, ou seja, não vai haver necessariamente um líder, um representante, uma pessoa que vai tomar decisões pelas outras pessoas e essas pessoas vão apenas seguir essas decisões, né, elaboradas por um grupo de pessoas, por outras pessoas, mas vamos pensar em um local onde todas as pessoas tomam decisão, de forma horizontal, de forma igualitária, todas as pessoas realizam ações, de forma cooperativa. Vamos pensar nesse tipo de movimento social, que é um movimento social frequente, né? No Brasil, pelo menos, ou no mundo também, mas vamos pensar no Brasil, que é um local de proliferação de movimentos sociais, né? Então, tem vários pontos importantes para a gente pensar, né, movimentos sociais a partir desses dois pontos, a estrutura de organização e a forma de tomada de decisão, de forma que a gente possa refletir melhor sobre esses pontos e para as pessoas que participam de movimentos sociais ou também participam de qualquer outro grupo, a gente pode pensar, inclusive, o trabalho, a família, a associação de bairro, etc., outros tipos de agrupamentos onde se tomam decisões, né? Então hoje vai ser uma fala inicial, a ideia é fazer várias falas sobre esse tema. Eu vou compartilhar com vocês esboços de ideias que eu venho já pensando nesses últimos 22 anos. Então a gente está em 2023 agora e eu estou comemorando aí com o público o meu processo de trabalho e sintetizando algumas coisas que eu venho já pensando faz um tempo. Então esse é um tema que eu me dedico faz alguns anos. Então essa fala, esse esboço que eu vou fazer com vocês vai depois originar um texto, um capítulo de livro, um livro sobre o tema. Então vamos lá, hoje eu vou pensar com vocês 4 itens, né, sobre esse tema dos grupos, dos movimentos sociais. Primeiro, a questão do início do movimento social e muitas vezes a falta de uma conversa inicial sobre método. Vamos pensar também a questão da estrutura, né, e os fragmentos da estrutura. Vamos pensar também na dinâmica temporal, né? Nesse início do movimento social, muitas vezes que existe uma grande participação, existe uma empolgação das pessoas e depois há um declínio, né? Uma dificuldade na manutenção desse movimento com o tempo. E vamos pensar um tema importante também, que são a existência de pessoas abusivas dentro de movimentos sociais, com uma intenção muito menos coletiva e uma intenção mais individual, de status individual, e essas dinâmicas, como que elas são afetadas, como que o grupo é afetado por essas ações muitas vezes abusivas, né? Vamos começar pelo primeiro ponto, né? Muitas vezes, quando as pessoas iniciam um grupo, seja um movimento social ou um grupo de trabalho, inclusive a gente pode pensar, o que acontece? Existe a falta de uma conversa inicial sobre método de tomada de decisão e sobre como vai se dar a estrutura de organização daquele grupo. Ou seja, né, a estrutura de organização é como os núcleos, os grupos, as seções, os departamentos, os grupos de trabalho, etc., existem e se relacionam. Vamos supor que a gente tem um grupo de 30, 40 pessoas, e nesse grande grupo existem os subgrupos que vão tratar de temas, dos mais diferentes temas. Esses subgrupos vão se relacionar, trocar entre eles, se comunicar, trocar informações, etc. Ou seja, existem várias formas de organização desses subgrupos, né? Ou às vezes não existem subgrupos, existe só um grupo grande onde todas as pessoas pensam todos os temas, etc. Essa seria a forma de organização, como que é o organograma desse grupo, né? A forma de tomada de decisão é como se toma a decisão, né? Então as pessoas, existem, por exemplo, todas as pessoas tomam decisão sobre tudo, ou existem, no caso da existência dos subgrupos, os subgrupos podem tomar decisões relativas a temas do subgrupo e as decisões gerais, todo mundo toma as decisões gerais, ou a decisão geral é tomada por representantes dos grupos,
ou enfim, como que se dá essa tomada de decisão? Ela é por consenso, ela é por voto, ela exige um debate anterior, vão existir reuniões semanais para tomar decisão, as pessoas tomam decisão apenas presencialmente ou à distância, né? Individualmente, as pessoas, seria interessante elas também se articularem individualmente antes de tomar decisão coletiva, etc. Ou seja, né, qual é o método de tomada de decisão, como se toma a decisão e como vai ser a estrutura, como esse grupo vai se estruturar, né? Então, muitas vezes, quando se inicia um grupo, não há essa conversa inicial sobre como que vai acontecer o trabalho. Essas estruturas, elas vão sendo realizadas, sendo construídas ao longo do trabalho, do processo coletivo. O que é interessante também, é interessante que as pessoas também construam coletivamente uma estrutura. Porém, muitas vezes o que acontece? As pessoas, elas já têm, muitas vezes, na maioria das vezes, experiências prévias de organização de grupo, de algum tipo, elas já têm as suas afinidades com um certo tipo de estrutura de organização ou com um certo tipo de processo de tomada de decisão, né? Cada pessoa ali individualmente vai ter essas preferências. E sem esse debate anterior, sem essa definição anterior, as pessoas vão colocando em prática o que elas já conhecem, o que elas têm afinidade. E começa a acontecer um conflito, né? Um conflito de visões e de formas de trabalhar. E nesse decorrer, algumas pessoas vão propondo, e muitas vezes acontece que algumas pessoas vão ter mais receptividade ao seu discurso por várias questões. Aí a gente entra no terreno também das relações de poder, das relações de violência na sociedade, onde certos grupos eles têm uma maior visibilidade histórica, muitas vezes enquanto grupo, aquele grupo já tem uma maior confiança, muitas vezes no ato da fala, no ato do convencimento, etc. Se a gente pensar no patriarcado, por exemplo, esse grupo é o grupo dos homens, que historicamente já tem sua fala validada, né? Então, a maioria dos homens, a gente vê na sociedade, vai ter uma confiança maior em colocar a sua fala, em colocar a sua proposta, porque historicamente são pouco interrompidos, historicamente têm a sua fala validada pela sociedade, né? Então, por exemplo, nesse processo onde não há uma definição anterior dos métodos, né? Provavelmente, se é um grupo misto, que tem homens e mulheres, os homens, vai haver muitos casos onde homens colocam suas propostas, e essas propostas vão ser facilmente aceitas por esse processo histórico de aceitação da fala dos homens. E muitas vezes propostas vindas de mulheres não vão ter a mesma escuta, a mesma validação, etc. Então, é um processo complexo, né, de relações sociais, e quando então não há essa definição anterior dessas questões, o que acontece? Corre-se o risco de a organização, né, o grupo ficar à mercê das relações estruturais de dominação, de poder e de violência já existentes nas sociedades, né? Além, claro, de haver um conflito ali de uma dificuldade no trabalho, porque cada pessoa está trabalhando a partir de uma ótica, uma perspectiva diferente de organização, e não houve ali um trabalho consensual para que o trabalho seja feito de forma coletiva através das mesmas formas, das mesmas perspectivas, da mesma forma de realizar aquela tarefa, aquele passo a passo, né? Então, essa é uma coisa importante, assim, antes de começar qualquer trabalho coletivo, é muito importante, então, se definir essas duas questões, né? Como vai ser a organização desse grupo e como vão ser tomadas as decisões, né? Bom, uma outra questão, então, vamos pensar em um grupo grande ou em um grupo que com o tempo vai crescendo e novas pessoas vão entrando, e para essas novas pessoas não é explicado como está sendo a estrutura de organização, o fluxo de informações, a tomada de decisão, etc. Essa pessoa entra em algum ponto daquela estrutura, vamos pensar visualmente, visualizar uma rede, que são vários pontos, né, conectados por fios ou por traços, linhas, uma rede,
como se fosse uma rede de pescador ou uma teia de aranha, alguma coisa assim. Então, uma pessoa nova, ela entra, né, em um ponto dessa rede, sem ter noção, sem ter consciência, sem ter ciência do tamanho dessa estrutura, de todo esse funcionamento de informações, de organizações, de pessoas, de como ocorrem as relações, de como é esse organograma, esse fluxo de acontecimentos. Então, ela vai ter acesso apenas a uma informação parcial daquele ponto que ela entrou e de algumas poucas conexões que decorrem, que se conectam com aquele ponto, né? Ou seja, uma visão parcial, ele vai fornecer uma escolha precária, né, das coisas, do contexto. Quando essa pessoa for tomar uma decisão, for dar uma opinião sobre o todo, sobre o coletivo, a opinião dela vai ser precária porque é baseada em pouca informação. Ela não teve acesso a toda a informação. Então essa é uma questão também, né? A importância de definir essas estruturas e essas estruturas coletivamente, né? E essas estruturas serem explicadas para as pessoas novas que entram, né? Ou seja, de forma a facilitar o entendimento e o trabalho coletivo, né? Bom, tem uma outra questão, né, que se observa muito em movimentos sociais, é o seguinte: tem o início do movimento social, as pessoas por alguma razão se juntam, por alguma questão, alguma causa, alguma luta, alguma ideia, enfim, alguma ação a ser realizada. E há um momento inicial de muita empolgação, de muitas vezes revolta, de organização da revolta, né, vamos dizer assim, e que essas pessoas se reúnem em torno daquela ideia, né, em torno da vontade de transformar uma situação, se empenham, se organizam, iniciam alguma ação e há então um pico de participação e de organização. Muitas vezes há uma conquista inicial de alguma questão que esse grupo colocou. E o que acontece, né? Com o tempo, muitas vezes, isso pode demorar menos ou mais tempo, dependendo do grupo, começa a haver um declínio, né? Um declínio de participação. Muitas vezes pode vir com uma sensação de desânimo, enfim, coletivo também. E eu elenquei alguns temas aqui, como eu disse, esse é um esboço, uma reflexão em forma de rascunho aqui com vocês. Vamos pensar, né? Por que as pessoas entram em um declínio de participação? Isso é frequente, eu tenho observado essa frequência nesses vários anos de participação que eu tenho com movimentos sociais, com grupos e também pesquisando esse tema das organizações coletivas. Bom, há uma primeira questão que nem sempre as recompensas são a curto prazo, né? Muitas recompensas, muitos resultados do trabalho coletivo são a longo prazo. Alguns demoram uma vida toda, né, dependendo do objetivo. Então, o nosso mundo atual, principalmente, né, mas vamos pensar nesse ponto como um ponto também importante, o mundo capitalista, né, que oferece a todo momento pequenos prazeres, pequenas recompensas diárias, pequenos alívios que evitam a revolta maior contra a estrutura de exploração do trabalho, de exploração da mão de obra e das estruturas de violência todas que promovem esses pequenos alívios, né, temporários, né? Então, muitas vezes em um movimento coletivo não vão haver alívios temporários por um longo período de tempo, muitas vezes. É preciso, muitas vezes, um grande empenho permanente por muito tempo para que essa recompensa talvez venha, né? Então, essa é uma questão, assim. Então, o trabalho coletivo e as lutas coletivas, elas exigem um empenho constante e muitas vezes não vai ter recompensa de imediato, né? Mesmo não sendo de imediato, é importante entender que, bom, se o grupo parar, se o grupo se dissolver, esse objetivo nunca vai ser alcançado, né? Por mais que ele esteja longo, esteja distante, caso houver uma pausa, ele também tampouco jamais será atingido, mas aos poucos, muitas vezes, né, as pessoas começam a desistir no meio do caminho, né? Há uma outra questão, né? Essa questão do empenho permanente, né? O empenho permanente. Quando a gente fala de um grupo horizontal, etc., onde não tem um representante, né? A democracia representativa,
ela acostuma as pessoas com a sensação de que alguém sempre vai resolver para mim, né? Então, no movimento social, no movimento da sociedade civil, onde não há alguém que vai fazer por mim, onde eu mesma, né, tenho que fazer, onde a pessoa mesma tem que fazer, também é uma diferença também de pensamento, né? Que é importante a gente refletir sobre isso, né? De novo, o capitalismo ele impede a participação das pessoas, ele suga o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa disposição física, né? E além do empenho permanente em um movimento social, muitas vezes há que existir uma disposição física gigantesca, dependendo do objetivo que se colocou ali para ser alcançado, né? Então, o cansaço é um fator também, né, que o capitalismo também coloca, né, e impede as pessoas de ter uma disposição física, emocional, etc. Mas não só, né? Essa questão realmente de não é alguém que vai fazer por mim. Eu mesma tenho que fazer em cooperação com outras pessoas. É uma disposição permanente, né? E voluntária, né? Não é remunerada, né? Se a gente pensar na democracia representativa, onde políticos são pagos para tomar decisões, é muito difícil, muito diferente de um movimento social, onde as pessoas não são pagas, é um trabalho voluntário, né? E é isso, assim, são vários pontos, então, assim, são pontos a se pensar em coletivo, em formas da gente avaliar as pessoas que participam de grupos, que eu acho que provavelmente muitas pessoas, talvez a maioria da sociedade participe de algum grupo ali que toma decisões, independente se é um movimento social ou não, né? Enfim, quando a gente pensa assim, com mais tempo e mais consistência, todas essas questões no início e durante a existência desse grupo, o espaço de reflexão é importante para ter essas avaliações, reavaliações em coletivo, para que a força não seja perdida, né, ao longo do tempo e que as pessoas possam cooperar, né, umas com as outras, né? O trabalho coletivo ele requer a cooperação, né, que é a associação das vontades, a associação das decisões, né? Dessa forma, uma pessoa facilita o trabalho da outra, né?